Dark Horse, o filme do mito, o filme que mostrará a verdade escondida pela mídia e pelo sistema, o filme mais caro da história do cinema brasileiro. O roteiro desse filme vazou na internet e eu tive a insanidade de ler todas as 107 páginas em inglês para descobrir se Dark Horse é realmente uma obra-prima do cinema brasileiro que vai levar a gente pela terceira vez seguida ao Oscar, ou se é apenas um sketch do Cacete Planeta. Lembrando que, como eu disse, Dark Horse custou 130 milhões de reais pagos por Daniel Vorcaro diretamente a Flávio Bolsonaro, se tornando não somente o filme mais caro da história do cinema nacional, como também o mais caro que 15 dos últimos 20 filmes que ganharam o Oscar. Para além de filmes clássicos de Hollywood como A Bruxa de Blair, Corra, Pulp Fiction, O Discurso do Rei, entre outros. Então, o mínimo que eu espero de um roteiro escrito pelo Mário Frias, deputado federal e ex-ator da importante produção dramaturga brasileira que é a Malhação, é um roteiro estruturado, com diálogos envolventes, reviravoltas complexas, personagens bem escritos. Mas antes de eu prosseguir, prazer, meu nome é Davi Pirajá, já vai deixando o like nesse vídeo e se inscreve no meu canal. Afinal, 90% das pessoas que veem meus vídeos toda semana não são inscritas, e eu preciso muito dessa ajuda. Ok, a primeira coisa que você deve estar se perguntando é, sobre o que o filme fala? Quais são os personagens na história? Qual o arco contado? Bom, Dark Horse adapta o talvez seja a fase mais gloriosa da carreira do Bolsonaro, a campanha eleitoral de 2018. O filme começa com Bolsonaro, interpretado pelo grande ator Jim Caviezel, ele que já interpretou Jesus Cristo em Um Caçador de Pedó, você sabe do que eu tô falando. Bom, o Bolsonaro, ele tá sendo entrevistado em um talk show, mas se você espera uma entrevista dramática igual ao do Coringa, ou diálogos geniais inspirados em O Rei da Comédia, não. A cena começa com uma jornalista, claramente tendenciosa, entrevistando o então candidato à presidência da República. A Natália diz: ai, você ama sua esposa, seus filhos, tenho certeza. Fica emocionado em batizados, casamentos e funerais. Mas, por baixo de tudo isso, o que você é? Então, Bolsonaro responde: algo que você nunca encontrou. Um homem. Sim, brutal. Bolsonaro começa o filme mitando pra cima da jornalista esquerdopata, tá ok? Corte rápido, Tramontina pra cima dessa feminista que nunca teve um homem na vida. Inclusive, o roteiro descreve que a jornalista fica abalada pela penetração da resposta. E aqui temos o nosso primeiro problema. A forma como Jair é tratado nesse filme, obviamente, não é o Bolsonaro real, o Bolsonaro fracote que a gente está acostumado a ver na vida real, mas sim o Bolsonaro hipotético, aquele Bolsonaro da caneta, aquele Bolsonaro das 72 horas. Ele sempre é destemido, perseguido, amado e todas as outras qualidades que um protagonista possa ter juntas em somente um ser místico e poderoso. O roteirista e ex-ator da Malhação, Mário Frias, usa palavras até meio estranhas para definir o capitão do povo. De acordo com o deputado, Bolsonaro é alto, bonito, sorriso fácil, raciocínio rápido, inflamado e engraçado ao mesmo tempo. Parece até bio de Tinder, né? Mas não, é praticamente a definição mais gay que eu já vi um homem fazer de outro homem. Bom, Mário, você tem alguma coisa que você quer falar pra gente? Passada a cena de abertura, o filme começa a fazer uma espécie de retrospectiva histórica do Brasil, mostrando bem rapidamente o fim da ditadura, uprisings comunistas e socialistas na América Latina, como uma espécie de doença, a ascensão do Lula, escândalos de corrupção, prisões, o 7-1, totalmente jogado o 7-1 aí, mas tudo bem. E então, como consequência de todas essas desgraças que acontecem no país nos últimos 40 anos, surge o Bolsonaro. Olha só, já tínhamos passado pelas 6 pragas do Egito, agora aparece a 7ª para fechar o pacote, né? E aí mostra o título Dark Horse. Bom, agora que a gente tem o Luke Skywalker Tupiniquim devidamente apresentado, o filme começa a contar a história da eleição de 2018. E junto a isso, ele começa a, abre aspas, desenvolver personagens, fecha aspas, como o vilão, que irão perseguir
o pobre coitado do Jair. A primeira vilã é uma jornalista chamada Lara Clark. Descrita no roteiro como atraente, opinativa e muito inteligente, uma das primeiras interações da Lara com Bolsonaro é quando a repórter pergunta sobre os rumores do então candidato à presidência de um suposto apoio a um golpe militar. Então o Bolsonaro responde: rumores são como peidos. Sim, meus amigos, o ex-ator de Malhação, Mário Frias, sentou em uma sala com mais uns 5 caras e escreveu uma piadinha de quinta série. E não só isso, ele acha que essa piadinha de quinta série é algo que o ídolo dele, que o líder dele falaria. E pior ainda, o filme inteiro é carregado de piadas escatológicas envolvendo pum e cocô, que são tão infantis que seriam consideradas bobas até para uma animação da Pixar. Fica novamente a questão: será que o ex-ator da Malhação, Mário Frias, tem alguma coisa para falar pra gente? O segundo grande vilão do filme é apresentado logo em sequência. Trata-se de Paulo Pontes, um empresário poderoso com interesses em petróleo, telecomunicações e aviação, mas que na verdade é um ex-traficante marxista que fez uma cirurgia plástica em Cuba para remover uma tatuagem. Esse, inclusive, é o primeiro grande plot do filme. Paulo Pontes é preso em uma operação, resiste aos soldados, cospe insultos, mas é dominado por um jovem destemido soldado, que obviamente é o Bolsonaro. Aqui, de repente, o Bolsonaro deixa de ser Jedi e vira o Rambo, né? Ele vira o escolhido, joga o coitado do Paulo Pontes contra a parede e manda fotografarem o rosto com a tatuagem dele, né? Inclusive, o texto informa que Paulo Pontes foi solto 48 horas depois e desapareceu do Brasil durante um tempo. Obviamente, isso nunca chegou perto de acontecer. Enquanto o Bolsonaro estava na ativa no exército, o máximo que ele fez foi pular de paraquedas e reclamar do baixo salário de militares. Ele sempre foi corporativista. Pior que isso, o sujeito conseguiu ser rendido por 2 criminosos, mesmo estando armado. Ele acabou tendo seu carro e, veja bem, a sua pistola roubadas, muito longe do John Wick paramilitar que o filme tenta pintar. Então o filme passa algumas cenas tentando desenvolver a jornada heróica do Bolsonaro durante as eleições, mostrando desde ele com uma motosserra na Amazônia até uma cena de debate, onde o candidato do partido do poder faz um discurso um pouco caloroso e o Bolsonaro responde com mesma merda, banheiro novo. Viu? Eu disse que tinha muita piada com cocô. Mas aí o filme começa a engrenar o verdadeiro drama. Somos finalmente apresentados a Aurélio Barba, um militante de esquerda radical que deixou de andar com marxistas por ele usarem drogas demais. Aurélio é apresentado a 2 capangas de Paulo Pontes, que lhe fazem uma proposta para matar Bolsonaro. Sim, o nome de Odélio Bispo nesse filme é Aurélio Barba. Agora, se coloque na posição do Bolsonaro. Imagine que seu filho está arriscando a própria candidatura e a própria carreira política para bancar um filme que te retrate como um ser heróico e divino. Os roteiristas podem dar qualquer nome ao vilão: Hannibal Lecter, Victor Von Doom, Lex Luthor e outros diversos nomes que soam macabros e maléficos. Mas não, os caras escolheram o nome mais broxa e inofensivo que eles poderiam imaginar. Sério, toda vez que eu lia Aurélio Barba no roteiro, eu me segurava pra não rir, pois na minha cabeça, um sujeito chamado Aurélio Barba só pode ser assim. Bom, então Aurélio Barba aceita a missão, porque vê Bolsonaro como um fascista que merece morrer. E aqui começa o creme de la creme. O roteiro finalmente caminha para o seu grande clímax, a facada. Mas antes, existe uma cena absolutamente essencial para a mitologia do filme. Bolsonaro está em um restaurante com Michele, os filhos, a equipe e a sua pequena filha, a Laurinha. Tudo normal, até que do nada surge Dolores, uma senhora idosa, triste, quase fantasmagórica, segurando uma bíblia e uma bolsa. Ela se aproxima, olha para Laura, diz que o Brasil ama Bolsonaro por causa da família dele, toca a testa do capitão e afirma: Deus me enviou, uma febre está chegando. Depois, Dolores tira da bolsa algumas pílulas caseiras, diz que elas vão protegê-lo, entrega para Bolsonaro e o Bolsonaro toma. E a mulher simplesmente desaparece por um beco. Peraí. Pílulas caseiras?
Sim, o filme colocou uma profetisa de farmácia natural para entregar o item mágico ao Bolsonaro antes da facada. É como se o Gandalf aparecesse no restaurante, dando um cogumelo místico pros hobbits e dizendo: toma aqui, meu filho, você vai precisar antes de enfrentar o Balrog de Juiz de Fora. E o mais inacreditável nem é a velha aparecer do nada, é o roteiro insinuar que o Bolsonaro simplesmente aceitaria e tomaria as pílulas artesanais entregues por uma senhora misteriosa no meio de um restaurante. Sério, gente, eu achava que só o Renan Santos gostava de cogumelo, mas pra mim a pior coisa é que eles deixam claro que nem o Aurélio Barba tancou usar drogas, mas o Bolsonaro adorou. O Bolsonaro já tá tocando lá e o Bolsonaro já tá ouvindo Bob Marley numa trip tremendo. Bom, chegamos em 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora. O clima é festivo. Pessoas pobres, jovens negras, moradores de rua, apoiadores aparecem para ver Bolsonaro. Isso está descrito no roteiro, tá? Eu não inventei. A jornalista Lara Clark entrevista algumas mulheres e tenta enquadrar o apoio como raiva populista, ressentimento e paranoia de rede social. Mas as apoiadoras dizem que Bolsonaro é um de nós e que estão cansadas dos mesmos palhaços de sempre. Isso tudo tá no roteiro, tá? Não sei o que eu tô falando. Então, Aurélio Barba circula pelo local, vai a um bar, pega uma faca escondida, se aproxima, puxa a faca e atinge Bolsonaro no abdômen, e torcendo a lâmina. Bom, tudo isso gerou essa bela atuação do Jim Caviezel, que com certeza vai render um Oscar e trazer de volta a estatueta do Oscar pro Brasil, né? Coisa que a comunista da Fernanda Torres não conseguiu fazer. Bom, nessa hora, você deve estar pensando que esse é o fim do filme, certo? Não, não é. Tudo isso que eu contei aqui acontece ainda no primeiro ato, e é possivelmente tudo nos 40 primeiros minutos de filme. A partir daqui, grande parte do filme se passa dentro de uma UTI no hospital, onde muitas das vezes Bolsonaro pergunta a ele mesmo se está morto, se ele foi drogado, se ele está falando ou apenas pensando. Ele fica se questionando se esses médicos sabem o que eles estão fazendo, se essas pessoas são todas esquerdistas ou se eles são pessoas de bem, se esses médicos e enfermeiras poderiam ser adoradores do Lula, e ele inclusive cogita que uma enfermeira que tá no quarto tem um olhar frio e ele acha que o médico que atende ele é gay. Sim, essa última tá no roteiro, tá? Não me pergunte o motivo. A partir daí, o filme alterna entre monólogos do Bolsonaro consigo mesmo, flashbacks do Jair com a família e a jornalista e vilões tentando de alguma forma matá-lo. Inclusive, dois capangas tentam invadir o hospital para terminar de tentar matar o capitão do povo, coisa que obviamente não aconteceu, né? O filme inclusive sugere que Bolsonaro chegou a falecer no hospital, mas acabou ressuscitando graças aos cogumelos mágicos da Damares apenas para governar o Brasil. Bom, o filme termina informando que Jair é eleito presidente da República em 28 de outubro de 2018, mostra as imagens reais da posse com Michelle ao lado, depois informa que Aurélio Barba foi considerado não culpado pelo seu estado mental. Nessa hora, eu já estava completamente exausto lendo o roteiro. Afinal, após a ida de Bolsonaro ao hospital, o texto fica dando infinitas voltas de neurose do protagonista em torno da sua saúde sem mostrar desenvolvimento real algum. Porém, na última página do roteiro, me veio a luz. O filme tem uma cena pós-créditos. Sim, cena pós-créditos. Ela volta a Paulo Pontes, sujeito que supostamente contratou Adélio Bispo. Paulo Pontes, assistindo a posse na televisão, desliga a TV e recebe um grupo de homens importantes em uma reunião secreta. Entre eles, há um homem careca, sério, descrito como alguém que poderia ser ministro do Supremo. Puta que pariu! Vocês têm noção disso? Eles vão fazer um universo compartilhado da família Bolsonaro. Vai ter Dark Horse 2 e já apresentaram um próximo inimigo, Alexandre de Moraes. Mal posso esperar para ver o spin-off do Hélio Negão, que está nesse filme sob o pseudônimo de Hugo Betão. Ou, quem sabe, ver um filme do Quarteto Fantástico. Não esse Quarteto Fantástico, esse é chato. Mas sim dos filhos do Bolsonaro, que vivem fazendo merda por aí. Porque afinal, esse é o principal ponto do filme. E eu demorei tanto tempo pra perceber isso. O filme mistura personagens reais, como Bolsonaro, Michelle, Eduardo, Flávio e afins, com personagens fictícios, na esperança de introduzir a família real, a família Bolsonaro, em um universo místico e maravilhoso. O filme não é exatamente uma biografia super hiper mega detalhada do Jair, ou uma amostra muito real do que foi aquelas eleições. Não! O filme
filme é um filmezinho de origem de herói da Marvel, é um Batman Begins da família Bolsonaro, para velho crente assistir no cinema enquanto come pipoca e toma refrigerante. Genial! O filme é fantasioso, porque ele explora todos os fetiches de um apoiador médio e cego de Jair Bolsonaro tem pelo seu próprio líder. O filme transforma o Jair numa máquina de combate, numa máquina de oratória, numa máquina política e numa máquina espiritual. Tudo que esses caras sonham que o Jair seja um dia. Pior, os caras transformam o Jair em uma pessoa que teoricamente reencarnou como Jesus Cristo para salvar o Brasil. Isso é tão ruim, isso é tão cringe, que ao mesmo tempo eu penso, cara, eu não teria capacidade de escrever algo tão genial quanto essa merda desse filme, que custou 132 milhões de reais de dinheiro roubado do Daniel Vorcaro, além de outros deputados bolsonaristas que mandaram emendas do seu dinheiro pra produzir essa merda, tá? Pra produzir filmezinho de herói, pra produzir essa merda. Mas aqui eu vou deixar o meu palpite. Esse filme não será lançado. Atualmente, Dark Horse não tem registro na Ancine. Se um filme não tem registro na Ancine, ele não tem distribuidora. Se ele não tem distribuidora, logo, não existe a menor possibilidade de locação em salas de cinema. Como eu duvido muito que uma distribuidora vá querer investir e colocar o seu nome em um filme financiado pelo maior bandido da história da República, que é o Daniel Vorcaro, eu garanto pra vocês que o lançamento desse filme vai ser online, em uma plataforma bem duvidosa, ou provavelmente que ele será vazado misteriosamente durante as eleições, porque afinal, esse filme é uma grande peça eleitoral sobre a família Bolsonaro no mundo místico e maravilhoso deles, vivendo o Bolsonaro hipotético que nunca aconteceu e que nunca existiu. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê like e se inscreva no canal. Eu sou Davi Pirajá e aqui tem vídeo novo toda semana.